né? Eu estou falando aqui de Lençóis Paulista. Então, a gente precisa aprender a não se comparar com ninguém. E se você quer se comparar com alguém, eu convido você a se comparar sempre com Deus. Para você saber se é melhor que Ele ou não. Se compare com Jesus, se compare com o Espírito Santo, né? E então você vai cair na real e vai ter assim um estilo de vida bastante agradável para você e para as outras pessoas ao seu redor. Então, sempre que você comparar as suas coisas com as coisas as que você tem com as dos outros, você vai acabar ficando infeliz. Então, em vez disso, compare com o que você merece, com o que tem, e você vai descobrir então a felicidade. Isso traz toda a diferença. Não é tentar manter-se à altura de alguém. A gente não precisa disso. A gente precisa aprender o seguinte: essa é a vida que eu tenho, esse é o carro que eu tenho, esse é o bem que eu tenho ou o bem que eu não tenho, né? E ser feliz com aquilo que Deus tem me dado. O que nos causa tanto problema, e sim tentar ultrapassar, né, as pessoas. Você se comparar com as pessoas e dizer assim, não, você é melhor que ele, você é maior que ele. Então, a única competição digna de um sábio é a realizada contra si mesmo. Amanhã eu serei melhor do que eu fui hoje. Amanhã eu serei um pai mais bondoso, serei um marido mais atencioso, né? E assim por diante. É você vencendo você a cada momento, né? Então, nada o distancia assim, mais rapidamente dos seus objetivos do que você tentar se manter à altura de quem já chegou lá, né? Já viu essa coisa? Às vezes seu vizinho tem um bom emprego, a esposa trabalha, tem um bom emprego, eles têm um bom carro, e de repente você tem um emprego razoável, seu marido um emprego razoável, mas você quer ter os bens que eles têm, o carro que eles têm. Não dá certo, né? Então aprenda a ser que Deus tem lhe dado e não permita que a inveja visite assim a sua casa. Se a inveja fosse uma doença, todos nós estaríamos contaminados, né? Francis Bacon, ele afirmou o seguinte: a inveja não tem feriado e nem tira folga. Olha só, muito legal esse pensamento dele, né? Não tira folga e nem férias, né? Então a inveja que procura nos comparar a outros é uma tolice. Então a gente sabe que a inveja é uma tolice, então a gente joga isso fora, dizer isso aqui não vai ter mais espaço na minha vida, sabe? E você procurar estar assim melhorando a cada momento, na sua maneira de ser com as pessoas, nos relacionamentos com as pessoas. Se alguém é maior, melhor que você acha isso, em vez de você ter inveja disso, não, vai ser um privilégio estar perto dessa pessoa, adquirir o conhecimento dessa pessoa, adquirir a amizade dessa pessoa. Eu quero crescer, né? E essa pessoa é inspiração para mim. Isso não é inveja, isso é um desejo que você tem de melhorar a sua própria vida. E isso vai trazer para você compensações. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10, 12 que diz isso, né? Quando você então, a palavra já nos leva também lá de Mateus 7, 1, não julguem para que vocês não sejam julgados, né? Então a gente lança fora a inveja. A inveja é uma das formas mais sutis de se julgar as outras pessoas, né? É essa coisa escondida, né? E para você jogar fora o seu amargor na vida das pessoas. Que nunca deixemos as coisas que nós não podemos ter ou as que não temos nos impedir de usufruir as coisas que temos e as que nós podemos ter. Eu acho gostoso isso, sim, você analisar. Poxa vida, eu não tenho o carro do ano, mas eu tenho um carro. Ah, mas o meu carro é isso, aquilo. Não, é o carro que Deus permitiu que eu tenha e eu me alegro nele, eu gosto dele. É um carro gostoso para se viajar, é um carro possante, né? Então, você achar as coisas boas do seu carro. Eu, quando limpo o meu carro, e às vezes eu deixo ele estacionado, de longe eu olho e falo, mas olha que carro bonito, depois que eu caio em mim, que é o meu carro. É o meu carro velho bonito,
Então, depende da convicção que eu tenha dentro de mim. Então, se você tem uma crença, uma pessoa adoecida por causa de inveja e tem crenças negativas em você, então tudo que você tem, você fala assim, eu queria se fosse como o do outro, então nada presta aquelas coisas que você tem. Então, na verdade, elas não vão prestar mesmo. Então, é por isso que a inveja é como um bumerangue que você joga e então vai voltar para você, essas coisas. Por isso que é chamado, então, de tolice a gente exercer a ideia de ter essa inveja das outras pessoas. O que nos faz ficar insatisfeitos com a nossa condição pessoal é a crença absurda de que os outros estão muito mais felizes do que nós. Já caiu em si? De repente você está numa posição aí, infeliz, está tudo bem com você, mas você está infeliz, porque está achando que alguém está mais feliz que você, às vezes da sua própria família, às vezes pessoas que têm um estilo de vida até mais empobrecido que o seu e você está achando que eles são mais felizes que você, né? Eu às vezes fico admirado assim de ver pessoas de poder aquisitivo fortes na vida, né? Da cidade, e que de repente ele gosta de onde que ele gosta de estar? Ele gosta de ir almoçar lá na casa do motorista dele. Ele gosta de ir lá passar um fim de semana, almoçar com a cozinheira deles. Olha que coisa, você já parou para pensar? É porque essas pessoas vêem na casa daquele que tem um estilo de vida mais simples, uma harmonia que ele sonha ter na casa dele e que o dinheiro não compra isso. Isso é relacionamentos, né? E às vezes é um jeitinho de invejar. A pessoa não tem tudo que eu tenho, entendeu? Mas ela tem, eu vejo que ela tem felicidade. Então, uma coisa assim para você pensar bem, né, na sua vida e na vida dos outros. Então, o que nos faz ficar insatisfeito com a nossa condição pessoal é a crença absurda de que os outros, então, estão muito mais realizados, muito mais felizes do que nós. Isso tem verdadeiramente que mudar na nossa maneira de ser, na nossa vida, para que a gente prospere e lance fora todo tipo de inveja, de ciúmes, qualquer coisa que roube a alegria da nossa vida. Então a comparação mais do que a realidade pode deixar os homens felizes ou arrasados. Então pare com essa ideia de comparar sua vida, seus bens com a vida das outras pessoas e tome uma decisão de ser feliz, porque a inveja gera dor em nós. Então lança fora a dor e tenha prazer na vida, né? Helen Keller aconselhou o seguinte: em lugar de comparar o nosso quinhão com os de pessoas mais afortunadas do que nós, deveríamos compará-lo com a grande maioria dos nossos contemporâneos. Assim, parecerá que nós estamos entre alguns poucos privilegiados, né? Então, querido, a inveja consome apenas o coração do próprio invejoso. É a espécie de admiração que se tem por aqueles que menos se deseja exaltar. Eu gosto de um pensamento que ele dizia o seguinte: as pessoas compram coisas que não gostam para convencer pessoas ou enciumar pessoas que não gostam delas. Então, tá vendo? Você fica levando a sua vida em função dos outros. Então começa a pensar o seguinte: não vou comprar isso porque essa é a minha necessidade, que eu preciso mesmo, isso vai ajudar a minha vida, isso vai trazer alegria para mim, por isso eu vou fazer isso. Ou seja uma viagem, seja o que for, um bem, né? E não parte para essas coisas de eu não tenho isso e por isso eu quero ter. Mas o que você vai fazer com isso? Eu nem sei, mas o meu vizinho tem, eu também quero ter, né? Então mude esse aspecto da sua vida para que você encontre felicidade. Há um provérbio irlandês que ele declara o seguinte: você precisa crescer por si mesmo, independentemente da altura de seu avô, né? Cresça você mesmo, adquira as coisas que você pode adquirir, né? Fique dentro do seu orçamento. Estou falando de inveja, agora já estou falando de orçamento, né? Quer dizer, o quanto você tem em mãos. E esse quanto você tem em mãos
é o seguinte: eu tenho tanto, eu posso gastar tanto nisso, então mantenha-se dentro do seu padrão. Quando você sai disso, aquela bola de neve, né, que a gente vê nas pesquisas aí, na mídia, as pessoas, a maioria das famílias todas realmente não conseguindo cumprir os compromissos que tem nas dívidas que fazem de fim de ano, né? Agora com o Dia dos Pais. E aí o mercado tem uma maneira de seduzir, já está tomando o seu dinheiro do mês, já seu 13º, comprometendo ele, né? Então, porque às vezes a gente não raciocina, né? Você está vendo um bem lá na casa de alguém que você fala, minha irmã tem, meu irmão tem, meu vizinho tem, eu também quero um negócio desse. E de repente a mídia oferece para você em pequeninas prestações e você esquece de fazer uma soma geral delas, né? E saber quanto é que custa a vida à vista, e de repente você está pagando por causa da sua inveja, da sua incoerência de reflexão, você está pagando 2 vezes ou mais o valor daquele bem. Então, quem tem dinheiro vai lá e compra à vista, e você que não tem fica endividado aí 2, 3 anos para adquirir o mesmo bem, pagando 2 vezes mais o valor que ele tem. Então, não vale a pena você trabalhar com essa mentalidade de inveja, né, na sua vida. Você sabe como é difícil ser mais feliz do que os outros, quando você acredita que eles são mais felizes do que na verdade são. Às vezes você olha para as pessoas e acha que elas são mais felizes que você, mas você não sabe o que vai realmente, né, na vida. A gente não pisou no sapatinho dessas pessoas, a gente não andou com elas. E esse é um dos aspectos que nós temos perdido no nosso mundo, que é a vida de relacionamentos. Quando você tem relacionamento, as pessoas têm amizades profundas, elas se abrem, elas dizem realmente o que está acontecendo e aonde dói na vida delas. Então você pode ser uma pessoa que mude esse aspecto dessa realidade assim na sua existência, né? Então, quando você se preocupa com o que os outros pensam a seu respeito, você traz um problema sério para você. Confia mais na opinião deles do que na sua própria, né? Então, eu vejo assim algumas, para a gente fazer medir realmente o nosso estado emocional. Se 2, 3 pessoas resolvem fazer um testezinho, seja no trabalho, seja lá na casa, e para se dirigir para a mesma pessoa, né? Então você encontra com a pessoa no primeiro momento, você olha para ela e fala, mas o que está acontecendo? Você está meia branca, seus olhos estão meio amarelados e tal. É mesmo? Aí sai do ambiente, entra outro e faz a mesma coisa, o terceiro faz a mesma coisa, a pessoa vai para o espelho e fala, eu estou doente, preciso ir no médico, né? Então, essa questão da sugestão, e eu queria estar sugestionando a você a não ter inveja de ninguém, porque você não sabe, na verdade, às vezes o quanto você é feliz, o quanto a felicidade está assim em você, ao seu redor, numa caminhada realmente tremenda e especial para você e para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Pobre daquele cujo prazer depende da permissão ou da opinião das outras pessoas, né? Essas coisas assim, o que você acha? Sair com essa roupa, não sair com essa roupa? Como é que está esse sapato? Está andando com isso, andando com aquilo? Isso rouba a sua alegria. O gostoso é você vai lá no seu quarto, se você tem um espelho, você põe a sua roupa e diz, eu estou bem comigo mesmo dentro dessa roupa aqui. É assim que eu vou sair. Então, se as pessoas falarem, poxa, tá elegante, está bonito, amém. Outro chega para você e diz, poxa vida, você está tudo em desarmonia com a sua roupa. Você já dizer para a pessoa, não deixar aquilo entrar em você e dizer assim, mas eu estou feliz, eu estou alegre da maneira com que eu estou, né? Então não permita que as pessoas governem a sua vida. Como uma traça corrói as vestes, assim a inveja consome o ser humano. Você não pode permitir que a inveja chegue realmente à sua vida, trazendo para você desencantos seu relacionamento. A inveja, ela fornece a lama que o fracasso lança sobre o sucesso. Existem muitos caminhos para uma vida não seja assim bem sucedida, mas a inveja é o mais curto deles. Então, pare de trabalhar esse caminho da inveja,
Tira isso da sua vida. Toma uma decisão. Fala assim, jamais. Se tinha, fala, nunca mais terei inveja de ninguém, porque eu quero que a minha vida, não quero ninguém cobiçando a minha alegria, ninguém cobiçando a minha felicidade, ninguém cobiçando o que é meu, né? Porque a inveja faz isso. A gente tenta levar as pessoas para a amargura, mas quando você decide, nada disso vai fazer mal para mim, nada disso vai chegar até a minha vida, porque a partir de hoje eu sou quem trago verdadeiramente o controle de tudo sobre a minha existência, tá bom? Então, não permita nada roubando realmente essa alegria que Deus tem estabelecido para você. Eu quero que você saiba. E por que eu sei isso? Eu sei disso porque Deus criou você para ser feliz. Deus criou a sua vida, a sua existência, para que você faça a diferença. E com aquilo que você tem, você realmente é próspero ou próspera, entendeu? A questão sua é eliminar da sua vida essas crenças negativas e você estabelecer na sua vida convicções suficientes para empurrar você sempre para frente, sempre para o melhor, né? Se você não tem as coisas, Deus dará no tempo certo, eu terei dinheiro, vou comprar as coisas que eu preciso, não para convencer ninguém que eu tenho alguma capacidade de fazer isso ou aquilo, não. Você vai estar dentro da sua realização pessoal, da sua alegria, da sua casa, motivar a sua casa a sonhar com você, as coisas que vocês querem e conquistar isso. Então nós vamos juntar o dinheiro, custa X, então quando a gente juntar R$1.000, nós vamos todos juntos lá na loja, nós vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Quais são verdadeiramente as suas necessidades? A maior necessidade que nós temos hoje é pessoas amigas, que sejam ouvidos para nós, que tenham ouvidos para nos ouvir, que tenham boca também para falar conosco, coisas que levante a nossa vida, que alavanque a nossa vida, né? Então, eu quero terminar esse momento aqui chamando os nossos comerciais, dizendo, você não precisa de exercer inveja em nada na sua vida, porque Deus criou você, supriu todas as suas necessidades, e Ele diz o seguinte, busca o meu reino, que das suas coisas eu cuido. Então essa é uma promessa para você. Então continue ligado, nós vamos estar conversando mais alguns assuntos, temos mais meia hora de relacionamento aqui com você que está aí como internauta. Deus abençoe profundamente você. Nós vamos chamar os nossos comerciais, mas permaneça aí, fique aí que nós voltaremos já já. Casamentos mais que perfeitos. A tampa e a panela, o queijo e a goiabada, o parafuso e a porca. E para essa festa, você é o nosso convidado especial, Safra Sul e Ubirama. Um casamento que foi arranjado, mas que tem tudo para dar certo. Você é como eu, prática e objetiva. Então você precisa experimentar o arroz Safra Sul Premium. Não tem erro, fica sempre assim, soltinho e delicioso. E olha que eu nem tenho tanta prática assim. Safra Sul Premium, quem experimenta não troca. Vai por... Feijão Ubirama não tem apuro, não tem balela. É feijão do bom do pacote, vai pra minha panela. É delicioso, maravilhoso e a gente ama. É o que com certeza vai pra minha mesa. Feijão Ubirama, é feijão do bom, feijão Ubirama. Dicas de cozinha internacional, feijão Ubirama. Bacalhau da Dona Maria de Portugal. 1 quilo de bacalhau, 1 quilo de batatas. Sal e azeite a gosto. E feijão... É feijão do bom, feijão Ubirama. A vida algumas vezes parece uma arena esportiva. Precisamos de disciplina. Disciplina de um atleta, do vigor de um esportista. Mas na vida nem sempre encontramos regras justas. Perdemos nossas posses, nossas coisas preciosas. Na vida, os conflitos se agigantam. As diferenças nos dividem, nos separam. Nossa motivação se escoa, a vontade se vai, e nos sentimos desanimados. As dúvidas dançam em nossas mentes. Como recobrar a motivação?
como conquistar os nossos alvos, como trocar as lágrimas pelo riso. Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão conosco. As escolhas ainda estão diante de nós. Desistir ou continuar é uma destas escolhas. Posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer de novo. Minha maior motivação não perece, não vacila, não apaga. Minha maior motivação é a glória daquele que me fez. E por causa dele, posso recomeçar. Quero lembrar você também que está ligado aí que nós estamos aí com uma nova programação com o Dr. Francisco e o tema do seu encontro também com você é estudando a Bíblia com o Dr. Francisco. Então todos os dias você tem esse compromisso de estar aí ligadinho, avisa os seus colegas, sua vizinhança, passa o endereço da nossa TV. Dr. Francisco vai então estar trabalhando com aí das 12h30 às 13h30, todos os dias, né? Estudando a Bíblia com o Dr. Francisco. Então, continue ligado, né? Aprendendo, vamos aprender juntos aí. Nós damos graças a Deus porque é mais uma programação da nossa TV, esse nosso espaço, né? E nós estamos crescendo e vamos crescer mais. Logo mais, você também, pastor, líder aí, você que tem o desejo da evangelização, do crescimento, da motivação, poderá estar também fazendo a sua programação aqui nesse nosso espaço, Aliança TV. Eu quero conversar com você agora num texto sobre conflitos teológicos, né? E quando fala conflitos teológicos, a gente já pensa em briga, né? Mas algumas dificuldades que a gente tem de relacionamento, de entendimento, de compreensão. Então, conflitos teológicos é produto da diversidade de interpretação, de pesquisa das Escrituras, pelos muitos especialistas e teólogos que se dedicam a esse trabalho. É muito interessante. Você tem uma imensidão de literaturas, né? Então, às vezes, um foco doutrinário vista pelos batistas, pelos presbiterianos, pelos anglicanos, pelos assembleianos, pelos católicos romanos, e assim, a imensidão de possibilidades, né? São trabalhos que teólogos focam de maneira tremenda. Então, o conflito teológico não é um privilégio apenas dos teólogos, mas de qualquer um ao se ver diante do texto bíblico. Então, quando você olha para o texto bíblico e você tem uma leitura dele, aqui mesmo na TV, né? Pastor Beretta pregando para você, é diferente de qualquer outro pastor que vão estar aí ensinando talvez o mesmo tema, o mesmo assunto, né? E tendo um foco diferenciado. Então, a gente precisa aprender diante desses textos bíblicos, esse privilégio, né? E os quais a gente não consegue discernir, né? Que seria interessante quando a gente discernisse uma coisa, se ela fosse universal para todo mundo, né? Então, Martin Henry, ele diz o seguinte: embora a alma mais piedosa sempre deseje mais de Deus, ela nunca deseja mais do que Deus, né? Por mais que a gente anseia, e o grande drama dos conflitos teológicos, eles nascem daquela coisa assim que você quer ir para a Bíblia e você quer descobrir na Bíblia as coisas que não foram reveladas, que não estão reveladas, né? Porque hoje você tem traduções de Bíblias que ajudam você na interpretação dos textos, né? Um exemplo, você tem a Bíblia corrigida, né? Uma das traduções. Você tem a tradução dos 70, você tem a Bíblia Contemporânea, você tem a NVI, você tem a tradução Mensagem, você tem a tradução aí da linguagem de hoje, né? Em correção já assim tremenda. Então você tem muita. Então, se você tem uma Bíblia de cada uma dessas,
Então, quando você chega lá no texto, você lê o tradutor, aí você pega o tradutor e tal, e você o quê? Fica escolado, fica mais qualificado para você tecer a sua interpretação do texto. Muito bem. Eu quero conversar com você na Bíblia, primeiramente. Eu quero ler o Salmo 77. E vamos aí, você fica atento para a gente já entender essa questão de conflitos teológicos em cima do que o salmista está nos ensinando aí, trazendo para nós essas riquezas. Então, olha o que o salmista diz. Aqui o tema é lembrança das grandiosas obras de Deus, né? Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamam. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Essa coisa de celebrar Deus, levantando as mãos, bendizendo o nome dele. Não se cansam, a minha alma recusa consolar. Só o conflito do salmista já. Ele levanta a mão, porque ela chega até a ficar cansada, né? Porque ele está começando o salmo aqui dizendo, e clamo, ele está querendo resposta. Mas e aí ele diz agora, a minha alma recusa consolar-se. Isso é um conflito. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Olha que situação. Isso aqui envolve depressão, estresse, esgotamento, né? O salmista está aí realmente machucado emocionalmente. O verso 4 diz, não me deixas pregar os olhos, quer dizer, insônia. Tão perturbado estou que nem posso falar. Está fazendo um sacrifício para poder clamar a Deus, né? E vai abrindo a sua mente. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos do passado, os tempos. Olha só, isso aí é uma das coisas que gera muita doença na vida das pessoas, quando as pessoas voltam nesse clamor aqui como tal. O salmista, Asaf, ele é muito interessante. Sempre que você volta buscar no passado o recurso, veja só que você não ajuda você mesmo em nada. As pessoas que se voltam para o passado são inimigas de si mesmo, né? Quando eu converso com pessoas antigas como eu, que é alguns mais antigos que eu, normalmente a tendência deles diz, pastor, naquele tempo a igreja era melhor, né? E eu escuto tudo isso. Diz, mas então, a igreja era melhor, mas você deve continuar fazendo a igreja, né, a vida do reino acontecer, estabelecendo novas igrejas, né? Essa é a nossa caminhada. Então, você não pode ficar com a memória lá no passado. Por quê? 50% da sua vida, você que está me ouvindo, 50% da sua vida é isso aqui, passado. Você tem aqui o seu presente, 25%, você tem aqui no seu futuro mais 25%. Se eu trago o meu passado para aqui, para o meu presente, eu junto mais os meus 25% aqui, eu já perdi 75% na minha vida, porque eu estou trazendo o passado. E o passado já é água que já passaram, não roda moinho mais, acha uma outra expressão que você queira aí. Então o salmista está aqui agora também sendo inimigo da sua própria vida, porque ele está trazendo o passado para o seu presente. E ele não ajuda nada. O passado ele só tem uma importância para nós, o nosso passado histórico, da onde eu vim, como é que eu fui formado, quem que eu sou. Eu tenho uma historicidade na minha vida e ela tem que me ajudar para o futuro. Vivo hoje em direção, porque o hoje meu, amanhã, virou passado. Olha que coisa, né? Muito rápido essas coisas acontecem. Mas continuando aqui, nós estamos no versículo 5, vou ler de novo. Penso nos dias de outrora, passado. Trago à lembrança os anos de passados tempos. A pessoa está vivendo só no passado. De noite eu indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Quer dizer, eu trago e o meu espírito fica procurando coisas na minha vida. O que deve estar errado comigo, né? O verso 7 diz, rejeita o Senhor para sempre. Está perguntando, o Senhor rejeita para sempre? Acaso não torna a ser propício?
Aquelas coisas lá do passado, será que ele não faz agora aqui no presente? Ou ele vai fazer só no futuro? Né? Ele faz agora aqui no presente. Mas o salmista está desesperado. O verso 8, cessou perpetuamente a sua graça? Ele não é gracioso mais conosco? Ele não nos ajuda? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Olha só, o salmista está desabafando. Só que tem uma coisa boa nisso aqui. Deus gosta de gente sincera. Esse salmista é sincero. Ele está dizendo, olha, antigamente era muito bom, agora parece que o Senhor abandonou a gente, tal. E Deus gosta de pessoas que tratem no seu momento com Ele, na sua intimidade com Ele, as coisas, a realidade realmente. Verso 9. Esqueceu-se Deus de ser benigno, bondoso? Ou na sua ira terá Ele reprimido a sua misericórdia? Né? Como é que é isso? Então disse eu, isto é a minha aflição. Olha que coisa, eu gosto da linguagem do salmista, né? Deste salmista aqui. Diz, então disse eu, isso é a minha aflição? Mudou-se a destra do Altíssimo? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Aí voltando ao passado de novo. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos meus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Parece que ele está conseguindo falar e adorar a Deus agora mesmo, né? De verdade, não, né? Está meio no fundo do poço, mas ele está conseguindo exaltar. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Isso eu também posso confirmar. Realmente, nós vivemos um tempo muito difícil e tem sido notória realmente a presença de Deus, a manifestação de Deus no mundo e nesse caos do nosso mundo todo, né? A manifestação do poder dele. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? Olha que coisa tremenda, que Deus possa abrir assim os nossos olhos, né, para que a gente consiga entender aqui esses acontecimentos, essas proezas de Deus. Então vamos conversar um pouquinho sobre este salmo, né? E ver realmente o que Deus tem para nós nesse momento. Para a maioria das pessoas, meu querido, o conflito teológico é uma situação vivida apenas por algumas pessoas. Mas assim como se deu com o salmista, pode ser algo que perturbe um líder ou um cristão comum nos dias de agora. Primeira coisa a gente viu aí no verso 1 e 2, o salmista diz assim: eu elevo a Deus a minha voz e eu clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. E no dia da minha angústia eu procuro o Senhor, e erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Então o salmista estava em desespero por não encontrar os atos contemporâneos de Deus. É como se Deus tivesse atuado só lá no passado dele e não nesse momento. Então ele está clamando, né? Também no versículo de número 5 diz: penso nos dias de outrora e trago lembrança os anos do passados tempos. Né? Nesse verso aí, o profeta lembra os feitos do passado e os compara à aridez do presente. É como se Deus tivesse silenciado. Sabe aquelas experiências às vezes que você tem,
que você está orando bastante, está jejuando, está fazendo um monte de coisa. São méritos. E Deus não está pedindo. Está fazendo um monte de coisa que Deus não está pedindo para você. Porque a gente tem que jejuar quando Deus diz, entre em jejum. A gente tem que estar num estilo de oração com Deus quando Ele diz, olha, precisa de muita oração e jejum junto para essa batalha que você vai enfrentar. Então, a gente começar a aprender a obedecer ao Senhor. E às vezes a gente fala, Deus, eu tenho estado tanto na sua presença. Eu tenho falado tanto com o Senhor. Né? Agora, o que é que você tem falado? Deus, às vezes, pode conversar com você e dizer, mas você tem falado o que comigo? Você só tem pedido as coisas para mim? Cada hora você quer um negócio, você pede ontem e quer hoje as coisas. Eu tenho um tempo para tratar essas coisas assim com você, cuidar de você. Já ouviu, no dia que você clama ao Senhor, Ele já ouve. Mas quando o tempo dele para resolver, para falar com a gente? Então, esses feitos que o profeta lembra e os compara à aridez do presente, né? Então, diante disso, a sua alma se angustia e se enche de conflito. Qual o conflito? Clamor. O que é o clamor? Eu grito por socorro. Socorro, né? Deus me ajude. Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo. Né? E às vezes eu vejo as pessoas não entender que crise, meu querido, é maturidade, é crescimento. Então, quando você passa por uma crise e você vence, Deus diz, Ele está pronto para uma melhor. E aí você chega à crise e fala, oh, Deus, o que é isso comigo de novo e tal. E você vence e Deus diz assim, meu servo está pronto para uma crise maior. Que Ele quer que você chegue num ponto de maturidade, onde você chega e diz o seguinte, Senhor, eu sou teu, que nem Pedro. O Senhor sabe todas as coisas. Para de fazer essas perguntas se eu te amo. Eu estou envergonhado, eu não sei mais aonde enfiar a cara. O Senhor sabe todas as coisas. Bendito é o teu nome. O que o Senhor quer comigo? Deus disse, então agora você está pronto, pastoreia as minhas ovelhas, né? Então a gente aprender isso, né? Como esse salmista está dizendo aqui. Ele fala de angústia. Olha que coisa tremenda. Ele fala da angústia. Angústia é a inquietação, né? Erguem-se as mãos. Você não tem palavras, você não sabe o que dizer mais para Deus. Então, você fica inquieto e você gesticula, você anda, você se expressa, né, com o seu corpo para Deus, diz assim, o Senhor está me vendo? Está entendendo o que está acontecendo comigo? E essa expressão não se consola. Há horas em que nós levantamos da oração tão angustiado quanto nós começamos. Você já passou por isso? Então a vida nossa é isso é de Deus, entendeu? Não é o diabo que está fazendo nada disso, não. Isso aí é que Deus está tentando dizer para você o seguinte, olha, está acontecendo isso com você, que você precisa sair dessa situação, dessa mesmice da sua vida, né? Você precisa parar de pedir as mesmas coisas para mim, o mesmo sapateado, os mesmos levantar das mãos, você não toma atitude, você não está entendendo o que eu estou falando com você. Por que eu estou retardando a minha visitação na sua vida? Você precisa tirar essas coisas da sua vida. E você sabe o que você tem que tirar realmente da vida, né? Para a gente então estar pronto, né? Para que Deus fale conosco e agora de uma maneira e cada vez Ele nos purificando mais, nos santificando mais, né? O versículo de número 3 diz assim, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Olha só, que conflito teológico, né? Há momentos em que meditar em Deus pode provocar luta e muita dor na nossa vida. Todavia, isso só acontece quando se está vivendo um conflito teológico, certo? Há uma coisa às vezes seguinte, que você às vezes quer o seguinte, você acha o seguinte, tem uma teoria, a igreja abençoada é uma igreja que está cheia de gente. E aí você vai naquela igreja que você também quer ser abençoado, porque aquela igreja, a ideia é essa, né? Bastante gente, a bênção está presente. Então quando você chega na igreja, ninguém fala boa noite para você, ninguém pergunta de onde você vem, de onde você... Está entendendo? A igreja de Cristo é uma igreja relacional. O importante é a relação das pessoas. É a pessoa, você chegar num lugar, as pessoas saberem o seu nome,
quantos membros tem na sua família, se você veio sozinho, está com toda a sua família, né? Cuidarem de você, no terminou do culto, as pessoas encherem você de carinho, de abraço, e que bom que você veio. Se você não tem uma comunidade, fica aqui, vai ser uma honra para nós e tal. A pessoa falar, poxa vida, achei. Por quê? A igreja é relação. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma comunidade relacional. Quando eles vão fazer as coisas, façamos. Né? Quando vai dar uma ordem, um dá uma ordem, diz, haja luz, e o Espírito ouve e diz, faça-se a luz. Então, há todo um caminho que a gente precisa aprender para a gente sair dessas áreas de conflito. Eu vejo pessoas desesperadas, que eu queria ser famoso, eu queria ser um punhado de coisas. Uma vez um drogado disse para mim, o pastor Berito e tal, tinha parado no posto para colocar combustível e tal, e eu sabia que ele tinha acabado de sair da cadeia, mas já estava ali drogado de novo. E ele falou, não, pastor, porque eu quero, sabe, eu quero voltar para a igreja, eu quero ter, sabe, esse cara poderoso, eu quero chegar para as pessoas e dizer assim, Jesus, e soprar e todo mundo cair. Eu falei, puxa, que legal, rapaz, e para que isso? Ele falou, eu não sei para quê, mas derrubar o povo. Então eu queria dizer para você o seguinte, muita gente tem um foco errado das coisas, né? E eu disse para aquele jovem, falei, antes de chegar esse tempo, primeiro é Deus que vai saber da maneira que Ele quer usar você. Primeiro você tem que vencer esse gigante na sua vida, essa droga, essa vida corruptível, tá? Suja, imoral. Você primeiro precisa limpar essas coisas na sua vida e aí você vai ser bênção. Aí você vai ter, não importa o seu passado agora vai ser um referencial do que Deus pode fazer, como fez na sua vida, na vida de muitas pessoas. Está entendendo? Conflito, né? E as pessoas. Um outro drogado que eu estava conversando, ele também disse uma outra coisa para mim. Ele disse que talvez ele fosse o anticristo. Eu falei, não, cara. O anticristo é uma pessoa muito inteligente que vai aparecer entre as nações aí, alguém que está sendo preparado para isso, é alguém que Satanás vai encarnar nele. Então, além dele ser inteligente, é um cara que vai convencer as nações. Pode ficar tranquilinho que você não é essa pessoa, não. Você nem estudo tem, você não consegue nem vencer essa droga na sua vida aí, tá? Então fica tranquilo que esse bicho aí você não é, não, tá? Então você pode ser um adepto dele mais para frente se continuar nesse caminho, mas não vai ser nada disso. São conflitos que as pessoas têm, né? Por causa de uma teologia errada, de uma leitura bíblica errada na sua vida. Um outro aspecto. O que um conflito teológico pode produzir, né, na vida da gente? Verso 4 a gente viu que ele produz insônia, você não dorme, né? Ainda, no versículo 4, introversão doentia, fechar-se para os outros e para Deus. A pessoa se fecha. Eu também não quero conversar com ninguém, eu não estou legal, nem comigo, nem com ninguém e tal. E o profeta clama, mas não ouve a Deus. Às vezes você clama também na sua crise teológica, sua crise bíblica, só que você clama, mas você não está com o ouvido aberto para que Deus quer falar com você, né? Isso traz realmente problemas para você. Saudade dos tempos de paz, no versículo 5 fala. Então, viver no passado. Constantes indagações, versículo 6, dúvidas não alimentadas, né? Então, isso gera esses conflitos teológicos na nossa vida. Outra coisa, os temas de alguns conflitos teológicos estão aí no versículo 7 a 9. Diz assim, rejeita o Senhor para sempre? Uma pergunta, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Essas perguntas, esqueceu-se Deus de ser bom? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então, essas coisas levam a muitas situações e crises teológicas. Então, rejeita o Senhor para sempre? Deus pode perdoar a qualquer pecador? Não, a pessoa entra em crise. Não, o meu pecado Deus não pode perdoar, porque eu pequei, o meu pecado é um pecadaço.
Então eu queria dizer para você, para aliviar as suas dores, para Deus não tem pecadinho e não tem pecadão. Nós temos um foco, né? A sociedade cristã, evangélica, ela tem uma coisa seguinte, alguns pecados, né? Desde o líder, assim como o nosso país tem muito disso, muita mentira, muita corrupção, essas coisas não tem um peso de pecado. O peso do pecado é assim, a esposa de alguém adulterou na igreja, então isso, esse é um pecadão. Não, meu querido, é o mesmo pecado daquela mentirinha que você conta para o seu filho e diz o seguinte: você ficar quietinho, o papai amanhã te faz isso. E amanhã o papai não faz. É do mesmo tamanho do adultério, entendeu? Você prometeu uma coisa e não cumprir. É você empenhar a sua palavra e você não cumprir, do mesmo tamanho. É aquela maledicência que você tem na mente, o desejo da mulher do outro, do marido do outro, essas coisas todas. Esse pecado é do mesmo tamanho daquele que praticou. Então, uma palavra aí de pastor para você: fica em paz, né? E Deus, Ele sana todo o pecado. O salmista aqui está achando que talvez Deus está tão em crise que Deus, alguns pecados, pode não perdoar. Ele perdoa todos, tá? A graça de Deus é limitada. O salmista está dizendo, está perguntando, é limitada? Eu queria dizer para você o seguinte: a graça de Deus é incompreensível. A graça de Deus é imensurável, ela é profunda, ela é altíssima, ela é muito larga. Meu querido, a graça de Deus abraça você até nos momentos que você não está sabendo que ela está agindo em seu favor. Abra os seus olhos e você então vai se apropriar disso e sair desse conflito. Aí diz: as promessas de Deus ainda são para hoje. O salmista está desesperado. Eu quero dizer para vocês, são para já. As promessas de Deus são para agora. É o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, para sempre, para a nossa vida. Por que Deus deixa a pessoa sofrer? Por quê? Eu também não tenho uma resposta, mas todas as vezes que o povo de Israel desobedecia a Deus, eles sofriam, tinham muita dor. Todas as vezes que eles desobedeciam, Deus restaurava a nação e trazia eles de volta e assim por diante. Não é diferente na sua vida. Quando você foge dos caminhos do Senhor, né? O próprio salmo que a gente leva a ele seria chamar o salmo do andarilho, né? É como se o Senhor dissesse o seguinte: olha, se você permanecer nas minhas veredas, né, eu cuido de você, eu protejo você. Protejo do quê? Do vale da sombra da morte. Protejo você dos lugares perigosos, do caminho estreito. Então, Deus, e quando você pisa fora das veredas da justiça, quando a justiça não faz parte da sua vida, o cajado, aí você despenca os seus bens e todo um monte de coisa, e fala: ai Deus, o que está acontecendo comigo? Isso aí, saiu das veredas da justiça, tá? Então, e por isso que a gente sofre, que a gente não anda nos caminhos do Senhor. Então, a aflição do salmista era pensar que Deus havia mudado. Aí no verso 10 fala sobre isso. E esse foi um problema em toda a história da fé, pois quando se crê assim, a Bíblia, a palavra, perde o poder, pois a história deixa de ser um exemplo da maneira como Deus pensa e age. Às vezes, por não vermos a ação imediata de Deus, nós entramos em crise, nós entramos em desespero, né? Então eu queria dizer para você o seguinte: a Bíblia tem que ser o nosso manual de vida, né? E quando você lê, quando você escuta alguém falando da Bíblia e você está atento, a sua fé está sendo alimentada, está sendo aumentada, né? Se com uma fé como um grãozinho de mostarda, que é uma sementinha das menores que tem, né? Você pode fazer coisas tremendas, milagres, sinais e prodígio, né? Imagina se você desenvolver a fé, né? Para valer. E outra coisa, o que fazer em meio ao conflito teológico, então, versículo 11 e 12? Primeiro, recordar os feitos maravilhosos que o Senhor realizou na antiguidade. Então, o povo de Israel ensinava seus filhos, dizendo: olha, a situação está difícil hoje, mas lá no passado, trazia a referência do passado, isso é bom. O Deus que fez lá é o Deus que vai fazer com a gente também aqui, vai melhorar a nossa vida e assim por diante. Deus remiu, versículo 15, assim como Deus libertou o povo hebreu do jugo,
travessia do Mar Vermelho, liberdade, começo de uma nova vida. Como é gostoso quando a gente consegue destruir essas crenças negativas da nossa vida e gerar felicidade em nós, né? Porque nós sabemos por onde nós estamos andando, né? A gente não leva uma vida querendo dar satisfação para a vida dos outros, ninguém tem que se meter na nossa vida, só Ele. Você sempre, em vez de olhar para os lados, se alguém está olhando, você olha para cima e diz: Senhor, o que o Senhor acha disso? Estou querendo fazer isso, o que o Senhor acha? Ah? Então, se você tiver o referencial para cima, você nunca vai ficar desiludido na sua vida, nem na sua caminhada. Uma outra coisa, você precisa aprender a ponderar, você precisa aprender a avaliar e analisar o caráter de Deus que realizou obras tão prodigiosas, né? Então, quando você tem essa inspiração de estar focando em tudo que Deus fez, a paciência de Deus, o amor de Deus, né, realizado pela nossa vida, então vai melhorando esse aspecto seu, desse processo, esse desafio teológico. Então, como sair do conflito teológico, querido? O verso 13 e 14 fala disso. Como resultado da avaliação da ação de Deus na história, Asaf saiu do conflito teológico porque ele estava querendo verdadeiramente encontrar o caminho. Então, primeiro, o que ele fez? Reconhecendo a contemporânea santidade de Deus. Contemporâneo é agora, é para já. Né? No versículo 13 ele fala sobre isso. A outra coisa, ele fala no versículo 14, reconhecendo a ação de Deus na história contemporânea, na história de agora. Tá? E aí, algum conflito teológico, às vezes você está encrencado com o seu pastor, com algum líder da igreja, né? Irmão, essas coisas não são relevantes. A vida passa muito rápida, né? E eu queria dizer para você, se você não está satisfeito na sua comunidade, tem tantas igrejas na cidade, então você chega, seja nobre, exerça a nobreza, exerça realmente o respeito aos seus líderes, à sua comunidade, honra eles. Chega e diz: olha, não estou conseguindo conviver aqui. E essa transparência, essa beleza, o pastor, com certeza, qualquer pastor gosta de ser honrado, mesmo que as pessoas vão partir para uma outra comunidade.